Bem-vindo ao canal Mistério e Segredos Proibidos. Nos 4 cantos do mundo, existem histórias que desafiam qualquer explicação lógica. Relatos de acontecimentos tão estranhos e perturbadores que deixam até os cientistas sem resposta. Alguns foram registrados por autoridades, outros passaram de geração em geração, e há aqueles que, mesmo depois de anos de investigações, permanecem um grande enigma. Hoje, vamos mergulhar em 5 dos mistérios mais assustadores da história, aqueles que ninguém consegue explicar. Mas um aviso: depois deste vídeo, você pode começar a ver o mundo de uma forma diferente. Você está pronto? Então, segure firme, porque este vídeo pode assombrá-lo. O Enigma do Manuscrito Voynich, o livro que ninguém consegue ler. Imagine um livro antigo, escrito à mão, com páginas cheias de símbolos estranhos e desenhos de plantas que ninguém jamais viu. Um livro misterioso que nem mesmo os maiores criptógrafos do mundo conseguiram decifrar. Esse é o Manuscrito Voynich, um dos maiores enigmas da história. O manuscrito foi encontrado no século XV. Desde então, ninguém conseguiu determinar quem o escreveu, qual o seu propósito ou que língua foi usada para compô-lo. Ele contém centenas de páginas com textos e ilustrações bizarras, incluindo diagramas cósmicos, mulheres envolvidas em rituais estranhos e fórmulas que parecem pertencer a um conhecimento perdido. Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar seu conteúdo. Governos contrataram especialistas para tentar entender se ali havia segredos alquímicos, conhecimentos extraterrestres ou até mensagens cifradas de uma civilização desconhecida. Alguns sugerem que se trata de um livro de medicina antiga, enquanto outros acreditam que pode ser um grimório de magia medieval. O mais intrigante: análises indicam que o texto segue um padrão de linguagem natural, ou seja, ele não foi escrito ao acaso. Existe uma lógica por trás daquela escrita. Mas, se há um padrão, por que ninguém conseguiu traduzir nada até hoje? Será que estamos diante de um livro escrito por uma mente genial que escondeu um segredo profundo? Ou esse manuscrito é a prova de que existe um conhecimento que não deveríamos acessar? 2. Os Sons do Inferno, o poço mais profundo da Terra. Em 1989, um grupo de cientistas russos estava conduzindo um experimento ousado na Sibéria. Eles perfuravam a Terra em busca de informações sobre o interior do planeta. O objetivo era criar o buraco mais profundo já feito pelo homem. Mas quando chegaram a 12 quilômetros de profundidade, algo assustador aconteceu. Os equipamentos começaram a captar sons vindos do fundo do poço. Os cientistas, curiosos, decidiram gravar os ruídos. Mas o que ouviram os deixou apavorados. Pareciam gritos humanos. As gravações mostravam algo que lembrava milhares de vozes agonizando, chorando e gritando por socorro. O pânico tomou conta da equipe. Alguns abandonaram o experimento imediatamente, enquanto outros juraram que tinham escutado algo se movendo lá embaixo. O buraco foi selado e, oficialmente, o governo russo nega a existência dessas gravações. Mas os áudios vazaram e circulam pela internet até hoje. Será que os cientistas realmente abriram um portal para um outro mundo? Ou estariam ouvindo sons vindos do interior da Terra, onde algo muito maior e desconhecido pode estar escondido? 3. O mistério dos faroleiros da ilha de Flana, o desaparecimento perfeito. No final do século XIX, 3 homens foram enviados para trabalhar no farol da ilha de Flana, na Escócia. Seu trabalho era simples: garantir que as luzes do farol estivessem sempre acesas e registrar qualquer anomalia no diário de bordo. Mas o que aconteceu com eles se tornaria um dos maiores mistérios da história. Semanas depois, um barco chegou à ilha para a troca de turno. Mas quando a equipe desembarcou,
percebeu algo estranho. O farol estava intacto. A mesa estava posta, como se os homens tivessem acabado de comer. Os casacos ainda estavam pendurados, mas os 3 faroleiros haviam desaparecido completamente. O diário de bordo revelou anotações assustadoras. Eles falavam sobre uma tempestade monstruosa, com ventos que pareciam capazes de varrer tudo do chão. O último registro dizia apenas: a tempestade acabou. Tudo está calmo. Deus está acima de tudo. Mas aqui está o detalhe que faz esse caso ser tão estranho. Não havia registro de nenhuma tempestade naquela data. Teriam os faroleiros sido levados por algo desconhecido? Ou existe uma explicação que ainda não conseguimos entender? 4. O mistério das máscaras de chumbo. Uma morte sem explicação. Em 1966, 2 homens foram encontrados mortos em um morro no Rio de Janeiro. A cena do crime parecia saída de um filme de terror. Os corpos estavam lado a lado, vestidos com ternos impecáveis e com máscaras de chumbo no rosto. Ao lado deles, um caderno com instruções bizarras. Tomar cápsulas às 16h30. Aguardar o efeito. Proteger metais. O que essas cápsulas faziam? Porque estavam usando máscaras. O mais assustador é que nenhum sinal de violência foi encontrado. Eles simplesmente morreram ali. Muitos acreditam que eles faziam parte de um grupo secreto que tentava se comunicar com extraterrestres. Mas a verdade, nunca saberemos. 5. O avião que atravessou o tempo. O voo 914. Em 1955, um avião decolou de Nova York com destino a Miami. Mas, no meio do voo, algo inesperado aconteceu. O avião simplesmente sumiu dos radares. Nenhum vestígio, nenhum sinal de desastre. Era como se ele nunca tivesse existido. Até que, em 1992, 37 anos depois, o mesmo avião apareceu nos céus da Venezuela. Os controladores de voo, confusos, tentaram se comunicar com o piloto. E a resposta foi assustadora. Aqui é o voo 914, de Nova York para Miami. Estamos no horário. Para os passageiros e tripulantes, nenhum segundo havia se passado. Teriam eles entrado em uma fenda temporal? E mais importante, quantos outros aviões podem ter desaparecido da mesma forma, sem que saibamos? Conclusão. O que esses mistérios têm em comum? Eles desafiam qualquer explicação lógica e continuam sem solução até hoje. Mas será que um dia encontraremos respostas? Ou esses casos fazem parte de algo que não deveríamos entender? Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre mistérios e segredos proibidos. Até a próxima, se é que haverá uma próxima.